Vamos lá. Tá, pessoal. Então, hoje o objetivo aqui é compartilhar um pouquinho de conhecimento, um pouco do que eu já trabalho na minha clínica com os meus pacientes, aquilo que eu gosto de entregar, né? E hoje, assim, tá muito na moda, né? Falar de estética regenerativa, de regeneração, de produtos regenerativos, mas o que a gente vê é que tem uma negligência por trás, né? Ninguém se prepara para o terreno biológico do paciente, se aquele paciente realmente está pronto para receber aqueles tratamentos, se aquele paciente ele tem se aquele paciente ele realmente está apto, né, a ter a receber tudo aquilo que está sendo proposto. Uns probleminhas técnicos, pessoal. Mas tá tudo certo. Eu vou passar para vocês, então, um pouquinho daquilo que eu busco, do porquê da saúde estética, né? Dessa saúde biológica do terreno. Então, o que eu comento com os profissionais é que vocês conseguem enxergar clinicamente que muitas vezes nós profissionais nos frustramos com os resultados que a gente tem, né? É bioestimulador aplicado, que sente que nada mudou no paciente, então o paciente foi para fazer um procedimento onde o ticket não é tão baixo, vai com uma expectativa enorme e chega lá, o resultado é muito pobre, a gente dá o nosso melhor, dá a melhor técnica possível, só que o resultado acaba sendo muito pobre. Melasmas que voltam, quantas pessoas já fizeram um tratamento de melasma? Eu fui uma delas. Então, tratava melasma, fazia peeling, fazia os procedimentos, mas depois o efeito rebote era maior, ou aquele melasma não era controlado, né? Ele saía só no momento do tratamento e depois voltava novamente. E, claro, fidelização de paciente. Quando a gente não tem, quando a gente não consegue casar com o nosso paciente. Hoje tem muito, né? Muita clínica estética, muita área estética, muito procedimento, muita gente fazendo de tudo um pouco. E o que a gente quer trazer para a nossa clínica é essa fidelização, esse casamento com o nosso paciente. Então, quando o paciente, ele consegue, quando a gente consegue canalizar esse compromisso com o paciente, o retorno acaba sendo muito maior. Mas quem sou eu, né? Quem é a doutora Juliana? A doutora Juliana é aquela que tem milhões de cursos, que estudou, que nunca conseguiu estar 100% satisfeita, está sempre procurando mais, para entregar mais, para dar o melhor para os pacientes. Então, eu vou fazer quase 16 anos de formada, fiz pós-graduação em várias áreas da odontologia, né, como ortodontista, na parte toda de cerâmicas. Depois comecei em 2017 na harmonização facial, onde fiz meu primeiro curso de Botox, e depois já fui para fios, já quis mergulhar fundo nisso. Em 2019 fui para os Estados Unidos, em Harvard. Depois, em 2020, concluí minha pós-graduação em harmonização facial. E aí, não me sentia satisfeita nunca, né? Nunca nas entregas, achava que entregava a harmonização. Na época mesmo que nós nos formamos, eu tenho profissionais aqui comigo que se formaram mais ou menos na mesma época, que iniciaram na harmonização. A nossa maior dor era de, tipo, tu queria fazer todos os aquele paciente não respondia, ficava insatisfeito. Depois eu fiz o curso de fios para bioestímulo, que requeria lifting, não satisfazia. Depois preenchedores e mais preenchedores que só inflaram os rostos dos nossos pacientes e não tratavam. Então, o resultado era muito pobre, né? Então, por isso, eu comecei a questionar. O que será que está por trás disso, do processo de envelhecimento? O que eu posso melhorar, né? E foi aonde eu comecei a pós-graduação. Então, te dou
Ju, tu desligou teu microfone sem querer, a gente não tá escutando. Foi no celular, né? Oi, deu, voltou, né? Tá, desculpa. O meu bastidor aqui deu uma. Tá, gente, vamos lá. Faz parte, né? Vamos lá. Mas comentando, né? Esse ano eu finalizei a pós-graduação com o Dr. Raí Ribeiro, onde eu estudei muito mais, né? Estudei a homeostase do corpo, as doenças, a adequação, onde eu acredito que eu aprendi com o pioneiro, né? O Dr. Lair é o pioneiro na saúde integrativa e foi o que me trouxe muito mais força para estar aqui hoje falando sim com a autoridade sobre algo que eu vivo na minha prática. E claro, fiz congressos internacionais, tenho várias bagagens aí. Mas vamos lá. A dor, ela muitas vezes ela está invisível, né? Então, o problema não está na técnica, naquilo que a gente aprende, na técnica que a gente aplica como profissional nos pacientes. O problema está realmente no terreno biológico desse paciente. Como nós vamos fazer? Colocar procedimentos estéticos num terreno seco, num terreno infértil. É óbvio que não vamos ter bons resultados. Então, não adianta regar uma planta em um solo infértil, né? Da mesma forma que a gente acaba ficando, o corpo, né, fica com um potencial limitado para responder, para ter essas respostas. Então, quando nós tratamos só a consequência, só aquilo que só colocamos um preenchimento porque o paciente está insatisfeito com o volume, quando nós colocamos só fizemos só um PDRN ou um regenerador e o paciente está cheio de rosácea, está cheio de melasma. Então, o procedimento não fixa, ou seja, os investimentos, o paciente investe naquele tratamento, o ticket de uma parte estética não é baixo, a gente sabe disso, nós sabemos disso como profissional, e acaba que o paciente tem a sensação que deixa o dinheiro e desperdiça isso, e muitas vezes ele até desanima, né, dos procedimentos desses tratamentos estéticos, porque ele não está tendo o resultado que ele gostaria, então ele acaba tipo assim, desanimando e deixa ou troca de profissional, enfim, que daí é a ausência de resultados duradouros, né, que impede essa construção. E uma coisa que eu falo também desse olhar mais profissional para esses pacientes, mais integrativo para esses pacientes, é que nós temos que sim pensar em protocolos de tratamento. Por onde que nós iniciamos nesse paciente, né? Aonde que nós vamos fazer? Qual é o movimento que nós vamos fazer para que esse paciente ele esteja conosco e ele obtenha maiores resultados? Então, é fazer um mapa com o paciente, inclusive dos procedimentos estéticos. E o que está por trás, né, da nossa pele? Por que a pele responde, né? Então, muitas vezes nós estamos com um paciente com inflamação silenciosa. Por trás daquele sinal dele, de um melasma, de uma dermatite, de acne, nós temos inflamações silenciosas, nós temos resistência insulínica, então aquele paciente que tem umas manchas, começa a ter pelo, a nascer pelo aqui nessa região de mandíbula, paciente com manchas nessas regiões escurecidas aqui na face, nessa parte aqui de cima também de testa, muitas vezes é resistência insulínica. Então, nós temos que abrir o olhar para isso, quando esse paciente senta na nossa cadeira. Alterações hormonais, aquela flacidez em excesso, um estresse oxidativo, nós sabemos que é o excesso de ácido úrico, de radicais livres, nós precisamos saber disso.
E, claro, deficiências nutricionais. Hoje, com o uso, eu falo ainda das canetas emagrecedoras, isso tem tem vindo muito mais paciente com essas deficiências nutricionais. O paciente está magro, mas está extremamente flácido, está extremamente inflamado, e aí nós vamos querer o quê? Melhorar esse procedimento sem melhorar a nutrição dele. Ele provavelmente está desnutrido, porque eles não conseguem, às vezes, fazer a alimentação adequada durante esse processo de emagrecimento, como se fosse uma bariátrica mesmo, tá? Então, observar o que esse paciente, qual é a nutrição desse paciente, o dia a dia dele, né? Uma das coisas que eu mais comento é quem entende o que está por dentro, domina o que está por fora. Quando tu começa a entender como funciona o solo do teu paciente, como tu vai como que tu vai atingir o solo desse paciente, tu começa a dominar por fora. As técnicas se torna muito, eu falo que se torna um flow. Tu sabe exatamente o que tu vai colocar naquela pele ali para ter um resultado legal. Então, vamos tratar uma desinflamação, o paciente tem uma rosácea, vamos tratar, e aí tu consegue agregar, claro, com bons produtos da área estética. Vamos lá, então, os 3 pilares que eu comento que é da estética regenerativa, que é da preparação do terreno biológico do paciente. Então, primeiro é a escuta, né, e entender o terreno biológico. É compreender o paciente de uma forma integral, investigando sempre a saúde geral desse paciente. Após isso, a gente tem que fazer uma regulação e a suplementação desse paciente. Então, otimizar a saúde interna com nutrição e suplementos específicos. Então, nós vamos estudar esse nosso paciente e daí junto adequar a suplementação para ele. Então, por isso que nós profissionais temos que saber o que exatamente esse paciente vai precisar. E daí saber olhar um exame de sangue, ter uma consciência do que se esse paciente está inflamado, dos parâmetros inflamatórios desse paciente. E, claro, e daí direcionar ele para o melhor procedimento e na integração qual é o nosso plano de tratamento. Hoje eu trabalho muito com planejamentos anuais com os pacientes, inclusive de saúde integrativa. Nós conseguimos fazer colocar esses pilares todos juntos, para que o paciente ele já se sinta, ele já tem o plano anual dele, ele sabe exatamente o período que ele vai na clínica, quais são os períodos que ele vai fazer as consultas de integrativa, qual o período de suplementação. Então, nós conseguimos agregar muito mais valor, tanto à nossa hora técnica, quanto ao procedimento, que vamos ter muito mais sucesso, que tudo os profissionais sabem, mas quando a gente conseguimos casar os procedimentos, bioestimuladores, com PDRN, com microagulhamento, nós conseguimos muito mais resultados. Então, paciente muito mais satisfeito, claro. Eu gosto de comentar aqui que, às vezes, o que os alunos vêm comentando, né, vêm até mim e trazem para mim Ju, mas o paciente veio fazer um botox, eu vou dizer para ele não fazer, para ele esperar desinflamar, para ele esperar... Não, eu sempre comento que tu vai plantar para o teu paciente, ele vai vir fazer um botox, mas aí tu vai comentar com ele sobre isso, tu vai mostrar a importância disso, e assim tu vai educando o teu paciente a já fazer a busca pela estética regenerativa de uma maneira, com um olhar mais amplo e realmente dando importância para isso. Ele também vai pensar antes de fazer. Então, ali ele vem só para o Botox, mas aí depois tu já conversa com ele, que tal nós fazer a parte do detox, para que a gente consiga melhorar a tua pele, para que a gente consiga fazer um bioestímulo de colágeno, preparar para antes do verão, fazer um PDRN após o inverno, para melhorar essa pele, quando chegar perto do final de ano, tu consegue aplicar o teu Botox, vai dar muito mais resultado. Enfim, tu começa a trazer esse paciente também para esse mundo, né? Então, esses pilares, elas são a base do tratamento da estética regenerativa. E daí, quando a gente fala
sobre escuta, sobre análise do terreno, nós temos que fazer um checklist integrativo. E quais são os pontos que eu acredito que pega, né, para esses nossos pacientes? É o sono, né, a qualidade de sono. Nós temos que entender se esse nosso paciente dorme, se esse paciente nosso não tem uma fadiga, se ele está fadigado, se essa paciente é workaholic, trabalha até tal hora, acorda super cedo, fadigada, cansada, né, e aí aparenta ali uma pele flácida, com uma pele com ressecada, ou seja, um problema às vezes de tireoide. Nós temos que entender se essa paciente é constipada, se essa paciente ela tem o abdômen estufado, se ela vive com estufamento, quantos dias ela fica sem ir ao banheiro, se ela viaja muito, se a parte dela de alimentação ela não tem regra, né, até mesmo, como eu tenho as minhas mentoradas, que são enfermeiras, que não dormem, não tem uma qualidade de sono, então acaba não conseguindo ter uma regra, comem de madrugada, tomam café de madrugada, então isso tudo vai desregular, e tu tem que saber exatamente qual que é o paciente que está ali na frente, né, e como tu vai poder agregar para ele, o que tu podes falar para ele que pode ajudar na qualidade de vida. E, claro, o uso de hormônios, se esse paciente está usando DIU, Implanon, anticoncepcional, isso tudo vai afetar diretamente nos nossos tratamentos, porque um paciente que corta a parte hormonal, nós temos muito mais flacidez, não temos uma pele com viço, a oleosidade da pele diminui, então esse paciente ele se torna mais envelhecido, maior quebra de rugas, tá? Claro que o sintoma ele é um reflexo, então o paciente arruga, a olheira, a bolsa aqui embaixo dos olhos, tudo isso é reflexo de algo que está acontecendo internamente, de algo da rotina desse nosso paciente. E nós, como profissionais, temos que ter essa aqui, ó, análise, a escuta. E aí, claro, nós vamos analisar o terreno, que é a pele do paciente, porque tudo, quando está exacerbado, vem para a pele. O pilar 2, né, é a regulação e a suplementação. Ju, como é que eu faço essa regulação, né? Como que eu vou suplementar esse meu paciente? Geralmente, tá, na minha clínica funciona dessa maneira. Nós pedimos os exames de sangue com os marcadores, com marcadores específicos, tá? Mas, claro, conforme vocês vão aperfeiçoando o olhar de vocês, e claro, eu ensino também a fazer essa análise mais profunda, mas vocês vão tendo também um olhar clínico. Tu olha para aquele paciente, tu sabe exatamente o que está faltando, e conforme as queixas dele, tu já vai falando, esse falta magnésio, esse falta zinco. Eu até brinco lá na clínica que cada paciente, cada sintoma eu tenho uma suplementação. Então, a gente fica com o feeling mesmo, né? Com o sentimento muito mais aflorado. Então, tu sabe exatamente aquilo que está acontecendo com o teu paciente. Mas, claro, né? Temos que ter o exame de sangue ali para que a gente consiga mostrar para o nosso paciente o que tá, né? O que pode estar acontecendo com ele e o que a gente pode melhorar. Então, assim, marcadores básicos, tá, gente? Uma vitamina D baixa. Uma vitamina D baixa, ela pode ocasionar uma pele inflamada, ela dificulta as respostas aos tratamentos e, claro, acelera o envelhecimento. Fora a resposta imunológica, um paciente com vitamina D baixa, ele pode ter reações alérgicas. Então, muitas vezes isso vai fazer um PDRN, aquele paciente que não tinha uma reação alérgica ou aquele paciente que não tinha nenhum problema com aquele procedimento, talvez desenvolva. Tá? ETIP, eu vejo que os pacientes, ETIP é quando faz um preenchimento e logo depois causa alguma bolinha, algo ou tipo uma inflamação exacerbada na olheira, enfim, são intercorrências que acontecem na harmonização facial que podem ser decorrentes do terreno biológico do paciente. Tá? Então, nódulos também dos bioestimuladores de colágeno tem muito a ver com a vitamina D baixa e, claro, falta de vitamina K2, tá? Então, isso é bem importante. Insulina elevada, por quê? Porque
quando tem muito excesso de açúcar, a gente tem um excesso de glicação, ou seja, vamos ter uma maior flacidez. Então, como é que nós vamos fazer um bioestimulador com o paciente com a insulina elevada? Falo que é bioestimular, inflamar mais o paciente que já está exacerbado na inflamação. É aquela última gotinha que faz o copo transbordar. Então, muitas vezes nós não conseguimos resultados, tá? Fazer essa análise é sempre muito importante. A ferritina alta ou baixa, tá? A alta, o colágeno não responde adequadamente, ela vai ter uma sobrecarga no fígado, né? Mas ele tem correlação com o colágeno e a firmeza e a elasticidade da pele, assim como a ferritina baixa tem queda de cabelo, unha fraca, começa, né, a alterar diretamente a nossa tireoide. A B12 baixa, né, uma B12, tá, e depois eu vou passar os parâmetros para vocês também, porque o que é alto, o que é baixo, né, vamos lá. Mas a B12 baixa, ela traz fadiga, mascatrização, deixa a pele opaca, né, impactando diretamente na vitalidade e na recuperação do tecido. Então, uma vitamina B12, isso aqui é o básico, aquele assim, ó, que eu falo que os profissionais, eles devem saber, mas mais do que isso, a gente deve saber fazer a análise correta do nosso paciente, porque não adianta só ter parâmetros, porque eu sou diferente de ti, que é diferente da André, que é diferente de qualquer pessoa que está aqui comigo, então nós somos totalmente diferentes, temos rotinas diferentes e muitas vezes podemos ter a mesma idade, mas somos colocados no mesmo parâmetro ali do laboratorial, né, do mínimo para o máximo. E é isso que eu quero que vocês entendam, que cada paciente precisa de um olhar individual. Então, a vitamina D baixa, que eu falo, eu gosto de vitamina D sempre acima de 50, 60, tá? Então, abaixo do que isso é muito baixo para qualquer pessoa. Então, observem isso no paciente de vocês, que esse é o primeiro é o primeiro que vem para minha clínica. Insulina elevada, acima de 7 já é uma insulina elevada. Claro, temos todo o perfil glicêmico para fazer análise, glicemia, hemoglobina glicada, enfim, é um conjunto de coisas, mas isso aqui eu passo o básico para vocês. A ferritina alta, tá? Uma ferritina de mulher vai mais ou menos, o mínimo é 70 e no máximo 150. É esses os parâmetros que eu trabalho, tá? Uma ferritina alta, eu pego às vezes mulheres com 268, 270. Então, assim, observar isso, porque isso pode ter relação direta com o seu tratamento. E uma B12 baixa, como muitas vezes também pego na clínica, de pacientes com 200 e pouco de B12. Eu, particularmente, gosto da minha acima de 900. Então, fica ali 600, 700, nada abaixo disso, gente. Sempre observar essa B12 alta, sempre manter essa B12 alta. E claro que o conjunto disso aqui, o paciente não vai só melhorar esteticamente, como o paciente vai melhorar fisiologicamente, ele vai se sentir melhor na vida, ele vai dizer que tu mudou a vida dele, e claro, e é esse o objetivo, né? Porque somos muito além de somos profissionais da área da saúde, muito além de profissionais da estética. O pilar 3 é os procedimentos estéticos e a integração. Então, quando tu faz a integração desses procedimentos estéticos junto, né, com a suplementação e junto com tudo isso que eu estou falando, com esse olhar mais criterioso, com esse olhar mais carinhoso para o teu paciente, né, tu vai estar gerenciando o processo de envelhecimento dele. Tu traz resultados reais, resultados com propósito real. E é esse o meu objetivo, é que vocês entreguem cada vez mais propósito no profissional de vocês. Então, qual que é a diferença, né? Que eu falo que hoje em dia da harmonização convencional e da harmonização integrativa. Resultados a convencional resultados de curta duração. Paciente insatisfeito, né? Dificuldades na fidelização e foco apenas no sintoma e não
naquilo que o paciente realmente está demonstrando. É o de fora, né? É tudo que vem de fora. Só que é o que tu queres. Eu falo que hoje as pessoas são muito imediatistas, então tá todo mundo buscando aquilo que vem de fora, né? Então, e não é o objetivo. Nós temos que pensar em melhorar dentro para ter uma qualidade de vida. Então, a estética integrativa, ela busca resultados contínuos e profundos, o paciente confia e engaja, e o retorno do paciente é garantido. Oi? Oi? Só deixa eu ver aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Tá. É que tem gente querendo entrar. Tá, só um pouquinho, tá, pessoal? Só deixa eu fazer aqui. Tipo, já deu. Vamos continuar aqui. Vamos lá. A virada de chave, ela traz uma nova perspectiva. Por que eu falo isso? É nós virarmos a chave, é nós sairmos da estética convencional e irmos para essa estética integrativa, fazer algo muito maior e diferente para o nosso paciente. Então, assim, vocês, com isso que eu estou passando para vocês, vocês não conseguem saber, entender tudo como funciona, mas vocês já precisam aprender diferente no consultório de vocês, a ouvir o paciente de vocês diferente. Então, quando o paciente chega, a escuta de vocês já tem que ser diferente. Por quê? Porque a verdadeira transformação, ela começa com a escuta do paciente, compreendendo as reais necessidades e os desequilíbrios desse paciente, para que a gente possa oferecer a solução ideal para ele. E não só mais um procedimento, aquele que a gente aprendeu com a técnica tal, que a gente aprendeu com a fulana de tal, que é isso, que é aquilo, e muitas vezes não adianta. E eu sei falar isso para vocês, porque eu acredito que eu fiz vários cursos, várias técnicas, vários produtos novos, e no fundo eu vejo que não é sobre isso, sabe? Não são novas tecnologias que vão ajudar o teu paciente, que não são novos procedimentos que vão ajudar o teu paciente, não tem nada milagreiro, é mais do mesmo. Claro, produtos mais tecnológicos, algo que venha agregar muito mais, mas é mais do mesmo. Né? A gente não consegue, a gente só vai ter uma resposta boa quando realmente nós conseguimos olhar para o nosso paciente como um todo. E claro, eu estou aqui porque eu tenho uma oportunidade para vocês, que é a oportunidade de estarem comigo e entenderem um pouco mais dessa jornada integrativa, dessa saúde integrativa. Então, eu tenho hoje um método que eu já trabalho na minha clínica, que organiza o passo a passo de como aplicar a saúde integrativa na estética. Então, eu quero descomplicar para vocês a integração desses 3 pilares que eu falei e levar, claro, a sua prática clínica, aquilo que tu faz dentro do consultório, para um outro caminho, mas com clareza. Que vocês não tenham dificuldade de fazer esse passo a passo, porque esse passo a passo eu acabei montando, né? Eu fui me jogando para as especializações que eu fui fazendo e eu quis... Para quem já me conhece aqui desde a pós-graduação, eu sempre fui apaixonada pela integrativa, gostava de coisas que bioestimulavam colágeno, gostava de trabalhar mais com essa parte hormonal, e era uma pessoa que buscava isso o tempo inteiro, nessa busca incessante, obviamente, e sentindo a minha parte clínica, eu consegui montar um método onde eu vejo que os pacientes conseguem fazer esses 3 pilares, que a gente consegue unir esses 3 pilares dentro da minha prática clínica, tendo uma recorrência do nosso paciente, um planejamento mais organizado dos procedimentos estéticos desse paciente. Então, o que vocês aprendem comigo, né? Ju, o que tu pode me oferecer, né? Interpretação de exames, porque muito mais do que saber, eu falo que muito mais do que saber, né? Interpretação é tu poder ter ação daquilo que está na tua frente,
né? É tu realmente saber interpretar. Muitas vezes eu vejo que os profissionais pedem exames de sangue e não sabem nem o que é, nem o que é um parâmetro inflamatório, o que aquele parâmetro inflamatório pode estar, né? Qual é o resultado, o reflexo dele na pele do paciente. Então, essa análise mais profunda para diagnóstico mais preciso, através da interpretação, protocolos de suplementação, o que dar para o nosso paciente, né? Não é só uma B12, não é só uma vitamina D, o porquê agregar a vitamina D com a K e com a A, o porquê colocar um complexo B, B6, B12, B9, um porquê fazer uma análise de uma homosteína, de um fibrinogênio, de um PCR, por que fazer tudo isso, né? Vocês têm que entender. Detox, né? Fazer detox, nutrição, trabalhar os hormônios dos nossos pacientes. Detox não é só um chá de detox. Detox não é só tomar o remédio de vermes. Tem propósito, tem que fazer a detoxificação, tem que nutrir esse paciente, tem que repor a flora desse paciente para que a resposta dele seja melhor. Hormônios não é só testosterona, não é só progesterona. Eles trabalham juntos, temos uma cascata hormonal onde inicia pelo colesterol. Então, se tu não entender que teu paciente está tomando remédio para baixar o colesterol e que isso pode afetar diretamente os hormônios dele, e que a falta de hormônios, enfim, é uma cascata que envolve, né, e que envolve diretamente os nossos resultados. Potencializar, claro, os resultados estéticos diante de tudo isso que a gente falou, e, claro, essa fidelização do paciente. Como fidelizar o nosso paciente? Como casar com o paciente? Eu tenho pacientes que brincam comigo, Ju, na minha aliança está escrito o nome do meu marido e o teu nome já, de tanta coisa que faz comigo. Então, assim, acaba que nós abraçamos o paciente como um todo e conseguimos entregar muito mais do que só resultados estéticos. O que a mentoria Renascense traz para vocês? Então, nós estudamos as teorias do envelhecimento, então, envelhecer sem adoecer. Aqui tratamos inflamação, homeostase, equilíbrio do sistema neuroendócrino. Então, assim, essa teoria do envelhecimento que eu observo é que muitas vezes nós profissionais somos formados na área estética, mas não entendemos o que é um processo realmente de inflamação, realmente um processo de glicação, realmente de oxidação. Cadê, sabe? Entendemos realmente o que está acontecendo com o corpo do nosso paciente ou é só uma decoreba? O detox do intestino, então, onde tudo começa, como iniciar, né? O que a gente faz primeiro? Primeiro, a gente tem que limpar o organismo. Então, iniciamos com desparasitação, limpeza das toxinas, protocolos práticos, e, claro, no 3, exames laboratoriais, na nossa aula 3, é o que o nosso corpo está gritando. Ali, nós vamos entender o porquê, né, desses exames de laboratório. A homeostase, o equilíbrio hormonal, então, introdução e fundamentos. Protocolos individualizados, desde a teoria até a parte prática das suplementações estratégicas. E, claro, fazendo uma harmonização com propósito. Por que dessa harmonização com propósito? Esses protocolos foram desenvolvidos, então, são protocolos que foram desenvolvidos por mim, inclusive, porque eu pego as coisas e vejo o que dá certo e o que não dá, e muitas vezes vejo na minha pele antes de passar qualquer coisa para vocês. Então, nós temos vamos entregar algo que realmente dá resultado para o paciente de vocês. E, claro, a aula 6, que é uma aula bônus, uma aula com uma profissional excelente, que nós trazemos aqui como surpresa para vocês, e que eu tenho certeza que vai agregar também na nossa filosofia e no nosso conhecimento de integrativa. Os benefícios reais, né, dessa mentoria para a sua clínica. Então, é para você aumentar o seu ticket médio, então ofereça tratamentos mais completos para o seu paciente, que tenham mais valor agregado. Hoje eu acredito que a gente não tem que disputar por preço, a gente tem que disputar por valor. Quanto nós, né, o quanto a gente entrega para o nosso paciente que a nossa consulta agregue valor para isso. Diferencie-se no mercado, então torne-se uma referência em estética integrativa. Não seja igual o carinha da esquina que só aplica Botox, não faça igual que fez um curso de final de semana.
torne-se uma referência. E o que tu pode fazer diferente? Porque técnica todo mundo tem, mas o que tu pode ser diferente? Qual que é o teu diferencial? E muitas vezes não é a tua jornada da clínica, é o chá mais caro, tudo é aquilo que tu entrega para o paciente, a tua entrega, né? Fidelize os pacientes, crie relacionamentos duradouros e de confiança com ele. O paciente tem que confiar em ti, ele tem que confiar de falar de tudo, inclusive da libido dele, se tá boa ou não, porque daí tu começa a entender essa mulher também, né? E, claro, a entrega de resultados duradouros. É a beleza que se mantém ao longo do tempo. Ah, Ju, mas se eu der resultados duradouros, a paciente não retorna. Muito pelo contrário, ela retorna, mas ela retorna para fazer procedimentos que realmente vão fazer diferença na pele dela, vão fazer essa manutenção dessa homeostase do paciente. E, claro, tem esse QR Code, se vocês puderem fazer, né, acessarem esse QR Code, nós temos uma oportunidade muito exclusiva para quem está aqui. E eu vou fazer uma reunião com vocês, nas 3 primeiras pessoas que entrarem em contato. A gente vai marcar uma reunião para ver se realmente faz sentido colocar a estética integrativa na sua vida. Faz sentido, Ju, eu ter no meu consultório, como que a gente pode, de alguma maneira, melhorar e trazer isso para a minha vida clínica? E eu quero estar junto com vocês, porque a minha ideia é pegar na mãozinha mesmo e mostrar o quanto nós conseguimos não só mudar a parte estética, mas a vida do nosso paciente. Então, é isso que eu quero fazer com vocês. O seu próximo passo, né? Você pode continuar, como todo mundo, fazendo mais do mesmo, ou você pode se destacar transformando vidas. A ideia é que vocês transformem muito mais do que um processo de envelhecimento, é que vocês transformem a vida do paciente de vocês e a vida até de vocês, muitas vezes. Então, a escolha é de vocês. Eu estou aqui aberta para ajudar e para pegar vocês pela mão. E hoje a minha entrega é essa, e é com muito carinho que eu faço isso, porque é um prazer estar com vocês e